Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham aqui pelo canal da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a Intermunicipal de Jales, aqui do Noroeste Paulista. Esse momento que temos repetido aí ao longo desses anos, que é o estudo sequenciado de um Evangelho segundo a doutrina espírita. Então, nós temos essa oportunidade de, nessa hora, que aqui ficamos, conversar um pouco sobre os aspectos que envolvem as lições contidas nesta obra de cunho moral, que nos ensina a como viver na Terra, né, nesse mundo de provas e expiações que nós nos encontramos, sob a orientação de Jesus, né, como é que Jesus entende e vê essa nossa necessidade de crescimento moral, crescimento espiritual. Então, nós temos aí a oportunidade de poder estudar essa obra juntos, nessa roda de conversa, e não temos aí nenhuma pretensão de esgotar o assunto, apenas para levantar questões, né, de reflexão, e a gente seguir aí pesquisando, estudando e aplicando nas nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, é um prazer muito grande estarmos juntos, como temos feito aí em todas as segundas-feiras, essa alegria de estarmos aí juntos. Nós vamos apresentar aqui os amigos queridos aqui, né? O nosso Max e também Tiago. Max é de Brasília, colaborador também da FEB. Ele está conosco aqui mais uma vez, já esteve conosco, está com a gente novamente aqui, contribuindo com esse momento aqui do canal. Seja bem-vindo, boa noite, Max. Boa noite, Davi, boa noite, Tiago, boa noite, Wiki, que está aí nos bastidores, boa noite, amigas e amigos que nos acompanham. Sejamos todos muito bem-vindos para essa oportunidade de ouro, né, de estudar as leis morais de forma tão clara como o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar, né, Davi? Certamente, Max. Uma alegria tê-lo aqui. Boa noite, Tiago. Tiago é aqui também do Movimento Espírita na nossa região, de Votuporanga, né? Nosso filho de um querido amigo nosso lá de Votuporanga, o Ronoel. E seja bem-vindo, Tiago, né? Que a sua participação traga aí para todos nós também essa alegria que esse momento nos oferece. Seja bem-vindo. Nosso boa noite mais uma vez. Boa noite, Davi. Boa noite, Max. Boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal. Muito gratificante ter mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra monumental que vem nos explicar as leis morais da vida e também os ensinamentos, né, de Jesus à luz da doutrina espírita, trazendo esses esclarecimentos tão importantes para o nosso dia a dia, para as situações que vivenciamos, que possamos aproveitar esses instantes da melhor forma e agradecendo mais uma vez a oportunidade da participação e do estudo. Bom estudo a todos nós. Gratidão é nossa, Tiago. Muito obrigado aí pela presença, né? Sempre um prazer estarmos juntos, mesmo que aqui de forma virtual, né? Onde a pandemia nos proporcionou essas oportunidades, né? De criarmos esses espaços para que todos pudessem, aqueles que não têm oportunidade de comparecer a um estudo na Casa Espírita por uma série de motivos, ou que tem, mas que também quer estudar mais um pouco, né? Esses momentos aqui são profundamente gratificantes. Temos tido muita alegria com esse trabalho e abraçamos a todos aqueles que já estão há algum tempo aí conosco, né? Bastante. Temos aí pessoas que estão há vários anos aí com a gente, estudando e acompanhando, a nossa gratidão e também muito obrigado pelas energias, pelas vibrações que nos oferecem para esse momento. Eu gostaria então de pedir ao Max que faça a prece de abertura, por favor, para nós nos envolvermos de maneira mais estreita ainda, né, a esse momento. Então vamos todos nos colocarmos diante do Senhor da vida para louvá-lo pela vida, mas tudo, sobretudo, para agradecê-lo por tudo que nos concede, por tudo que nos tem dado desde que fomos criados simples e ignorantes, e continuará nos assistindo até o momento em que voltarmos para Ele. Obrigado, Pai,
pela bênção da vida. Obrigado por não nos deixar faltar nada de que necessitamos para cumprir nossos deveres diante de tua obra. Nós te rogamos, Pai, ajuda-nos a sermos aqueles que façamos a sua vontade e não a nossa vontade, a fim de que a harmonia se estabeleça no íntimo de cada um de nós. Mestre Senhor Jesus, mensageiro de Deus na terra, muito obrigado, Senhor, por ter trazido as luzes que nos garantem um caminhar seguro no roteiro da vida. Gratidão por este evangelho abençoado que estamos aprendendo a examinar, a conhecer e, sobretudo, a sentir para que possamos vivê-lo na essência de nossos corações. Benfeitores espirituais, mensageiros que estão conosco e cuidam deste trabalho no plano espiritual, nós rogamos a inspiração para todos nós, para que possamos assimilar as lições em que o coração seja parte dessa assimilação. Fica conosco, benfeitores, fica conosco, Senhor Jesus, fica conosco, Pai Celestial. Que assim seja. Que assim seja. Iniciamos então nossa conversa à noite, nossa roda de conversa. Como já comunicamos, né, é o estudo sequenciado desta obra, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né, esta obra que é do codificador, e ela, na maioria dos capítulos, né, ela é composta da mensagem do Evangelho e depois os comentários de Allan Kardec, e em seguida as instruções dos Espíritos, que é também uma visão, né, dos Espíritos a respeito daquilo que está sendo refletido no Evangelho. Então, ela tem uma abordagem mais completa e também mais elucidativa para o nosso entendimento dentro das necessidades de cada um. E nós estamos no capítulo 12, né, amai os vossos inimigos, né, um grande desafio proposto por Jesus para todos nós, habitantes de um mundo de provas e expiações. Vem Jesus e fala para a gente amar o inimigo. É uma coisa complicada para nós, né? Bastante desafiadora, né? É bastante desafiador, devido à nossa natureza, né? À nossa imperfeição, à nossa condição ainda de espíritos muito vaidosos, muito orgulhosos, egoístas, né? Há uma série aí de adjetivos, né, se podemos chamar assim, que nos caracteriza, né, como espíritos de um mundo como o nosso, dificultando bastante aí esse desafio que Jesus faz. Mas a doutrina espírita vem nos ajudar, elucidando. Então a gente está seguindo aqui, né, esse capítulo, nós estamos exatamente nas instruções do Espírito, que é o item 9, a vingança. Né? Esse assunto bem light, né, bem suave, assim, né, que a gente vai Bem falar na teoria, tranquilo. porque... então, nós vamos falar na teoria, né, Tiago, né, Max, porque não é a nossa realidade, né? Como disse um amigo meu, quisera ser, né, ou seja, é a nossa realidade mais dificultosa, né? Tiago, como o Max fez aí a prece, eu quero que você inicie a leitura aqui, então, para nós, né? Vamos lá. Uma parte Vamos lá. Então, uma aqui é parte bem desse parágrafo, então. Sim. Aqui é bem o início, então, das instruções dos Espíritos. Então, o item é a vingança, item 9. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas.
Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo, quando a visão deste vê inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Bom, então nessa primeira parte aqui, lida o espírito de Jules Olivier, né, que é o que está se manifestando aqui sobre esse assunto, sobre a vingança. Então ele começa dizendo que esse sentimento da vingança, né, é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros. Então olha só que interessante essa colocação histórica do espírito. Então é um sentimento muito antigo, na época dos bárbaros, lá da época, né, da invasão de Roma pelos bárbaros, enfim. E é um costume mesmo que a gente pode falar, um costume bárbaro, porque ele pontua muito bem aqui que a vingança é um desses costumes selvagens, um dos últimos desses costumes selvagens que, infelizmente, ainda encontra resquícios. Aqui, essa obra, né, de 1860, 1860 e pouco, ele já abordava esse assunto, falando que seria um dos últimos resquícios, um dos últimos indícios dessa animosidade, dessa selvageria. Mas, infelizmente, ainda hoje, no ano de 2025, a gente vê presente esse sentimento. Não com as formas lá de trás, com aquela barbárie que existia, mas ainda é presente. E ele pontua muito bem aqui, isso é um indício certo do atraso do espírito. A pessoa, a individualidade espiritual que se entrega a esse tipo de sentimento, está ainda bem atrasado. E ele ele continua dizendo que esse sentimento não pode fazer parte daquele que se afirma espírita, daquele que se afirma cristão, porque é totalmente contrário ao ensinamento de Jesus, perdoai os vossos inimigos, como ele bem coloca aqui. E esse sentimento, como ele prescreve aqui, é uma inspiração que é muito funesta, muito baixa, muito negativa. E o espírito que permite que esse sentimento faça parte do coração, das suas atitudes, ele se coloca numa posição muito inferior, muito baixa. E, claro, pode ser assediado pelos irmãos, pelas entidades que querem, infelizmente, ainda a prática desse sentimento negativo. E isso vai cegá-lo, vai trazer uma paixão, um sentimento muito negativo e que pode, né, ser extravasado ao mínimo, a mínima contrariedade daquela pessoa que é considerada como inimiga, né, por esse espírito. E ele coloca, né, mais frequentemente, esse sentimento não é uma coisa declarada, a inimizade sim, mas essa questão da vingança, muitas vezes não é de uma forma aberta que ela é realizada, como ele coloca aqui, finalizando. Uma forma velada, a pessoa aguarda a oportunidade ali para estar atuando, para exercer essa vingança sobre o seu inimigo, de uma forma que essa outra pessoa não espere, né? Colhendo essa pessoa de surpresa e realizando essas coisas negativas de uma maneira um quanto tanto dissimulada, como ele coloca aqui. E antigamente a gente via, né, até analisando aí os livros que a gente já teve a oportunidade de ver, né, há 2000 anos, 50 anos depois, a psicografia de Chico Xavier, lá na época de Roma, isso era muito comum, essa questão da vingança, das emboscadas, de você realmente ir lá e aniquilar aquela pessoa que você considera como inimigo e exercer essa vingança. E hoje, mais de 2000 anos depois, muitas vezes a gente se vê, às vezes tomado por esse sentimento, vê situações que são tomadas, pessoas que são tomadas por esse sentimento, fazerem coisas negativas, e isso é um indício, infelizmente, do atraso espiritual, que muitas vezes a gente ainda carrega no nosso coração. Por isso a importância da gente se desvencilhar desse sentimento negativo,
para que isso não tome conta do nosso espírito e não nos prejudique. E também não prejudique aquela pessoa que muitas vezes a gente tem uma inimizade, uma diferença, a gente, infelizmente, perde o controle e deixa se levar por esses sentimentos negativos. Tantas situações que a gente vê nos noticiários também, muitas vezes, né, a gente vê aí os feminicídios, os relacionamentos, as pessoas que se enxergam inimigas uma das outras e cometem atitudes atrozes e acabam atrasando a sua evolução espiritual e também ganhando aí um obsessor, um inimigo na vida espiritual. Muito bom, Tiago. A gente começa, então, as reflexões da noite, né? Sobre esse assunto que, embora a gente acredite não existir de forma potencial, mas ele ainda é muito, muito presente nas nossas vidas, né? Nos hábitos, muitas vezes disfarçados, da nossa convivência, né? Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui antes de passar a palavra para o Max, né? Aos nossos irmãos, se quiserem responder. Você já pensou em vingança? E o que decidiu? Decidiu, chegou a praticá-la? Ou meditou e não fez? Você chegou já em algum momento da sua vida pensar em vingança? Porque a gente passa por tantas provações que pode acontecer no momento, né? Mesmo que a gente não tenha feito, passou pela nossa cabeça a ideia de vingança. Então, você já pensou em vingança? Se pensou, como é que fez? Como é que você resistiu, não resistiu? Como foi essa experiência? Se você quiser compartilhar conosco, nós gostaríamos de ouvir. Então vamos passar aqui para o Max, né, para ouvir os comentários do Max também dessa parte que acabou de ser lida. Então, Davi, apesar da gente falar aqui que é um remanescente no sentido da brutalidade pública, que era aceita como lei. Por exemplo, está dizendo como duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens. Quando a gente diz hábito, é algo que a gente faz repetitivamente e era aceito pela sociedade como sendo um meio de fazer justiça. Aí coloca aspas, porque isso não é justiça, né? É tomar nas próprias mãos aquilo que ele julga ser digno dele, julga ser de direito dele, como as pessoas dizem, e isso ainda, apesar de ser não mais um hábito público, em que se coloca isso aí como no passado, isso é um sentimento que ainda está muito forte dentro da nossa sociedade humana. Basta você ver pelos filmes que passam, a quantidade de filmes que tratam sobre vingança e como as pessoas inconscientemente torcem para que o sujeito consiga vingar e consiga fazer a tal da justiça, entre aspas, pelas próprias mãos. Na verdade, quando a criatura faz isso, ela entra num processo de agravamento da própria culpa, porque ninguém passa por uma situação em que é ferido no seu íntimo, por acaso, seja qual for o tipo de ferimento que se sofreu, aquilo tem uma razão de ser e normalmente é uma prova para aquele que sofre essa agressão. E essa prova vai do encontro àquela nossa visão que temos que ter da caridade. Quando foi perguntado para os espíritos como Jesus, como é a caridade, devia ser entendida a caridade como Jesus a entendia, lembra que a resposta é muito objetiva. Benevolência para com todos é a primeira e mais fácil, porque fazer o bem para todos de maneira anônima é relativamente tranquilo. Você não sabe quem que é a figura que você está atendendo. Aí vem a indulgência para com as imperfeições dos outros, já é um pouco mais difícil, porque você convive com a pessoa e mesmo não concordando com os erros dela, você tem que ter doçura no coração para poder entender que ela está na fase de aprendizado, como você também um dia teve. E no nível mais difícil, por isso que os espíritos colocaram nessa ordem, o que aparece? Perdão das ofensas. Por quê? Porque perdão das ofensas é o antídoto para que não haja vingança. Se a criatura realmente perdoou de coração, não é que esqueceu o fato, não. Ele recontextualiza, compreende aquele fato como sendo algo que partiu de uma alma doente. Porque toda pessoa que agride é uma pessoa enferma, em termos de espírito, é um espírito enfermo.
Porque ninguém em sã consciência, ninguém com a saúde mental e a saúde espiritual em dia, normal, agride outro, porque isso fere a natureza íntima das próprias relações humanas, que é o normal de viver um com o outro, um sendo simpático ao outro, fazendo o que é melhor para agradar. O oposto disso é quando nós estamos com sentimentos inferiorizados que nós temos nutrido dentro de nós. Então, toda vez que alguém agride, a primeira coisa que a gente tem que saber intimamente e buscar ajuda para dar conta disso é não deixar que aquilo se torne reação. Nós temos que aprender que nós temos que agir e não reagir. E com todo respeito, gente, ninguém neste planeta, salvo os que já vieram aqui em espíritos de escola, deixam de se sentir feridos, magoados, machucados quando alguém agride. Não tem como, a pessoa sente isso nela. Agora, devolver a ofensa no mesmo tom é já uma decisão da pessoa que foi agredida. Por isso que nessa hora nós temos que lembrar que Jesus sempre nos ajudou dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar o quê? Eu estou começando a ser afetado, eu estou vigiando. Se aquilo que a pessoa está me falando, está me machucando, aquilo que está acontecendo está me agravando por dentro o meu sentimento, eu tenho que acordar nesse momento, vigiei. E aí eu tenho que sair dessa esfera. Olha a palavra, eu tenho que. Não tem, se você não fizer isso, você corre um enorme risco de ir para o mesmo caminho daquele que te agrediu. Então eu tenho que sair disso. E como é que eu saio disso? Através da prece. O que a prece faz? Ela eleva o nível vibratório e nós saímos daquele patamar de agressividade e entramos num patamar de serenidade. É como se você estivesse numa reunião em que alguém está te agredindo e você pudesse sair desdobrado do seu corpo e olhar de cima a reunião como se fosse um terceiro, em que você não se sente envolvido. Aí você não entra em tentação. O que é a tentação aqui? É querer devolver a ofensa, é querer agredir no mesmo tom, ou até às vezes pior. Então essa questão, ela exige muito esforço. Daí porque nós temos abrigado isso em nossos íntimos, como sociedade humana, por tantos séculos. E isso não vai ser de uma hora para outra eliminado sem esforço. Nós temos que aprender a viver o Evangelho fazendo esse esforço de sermos melhor, não do que o outro, de sermos melhor do que nós mesmos, de termos império sobre as nossas emoções, império sobre os nossos movimentos íntimos. Quando fazemos isso, nós tornamos-nos criaturas que são dignas de ser chamados aprendizes do Evangelho. Se nós não lutarmos, nem fizermos nenhum esforço, nós ainda estamos declaradamente colocando a nossa inferioridade em evidência. O que o outro fez foi apenas fazer com que ela aparecesse. Ela estava lá, guardada, latente. Aí o outro provocou, ela veio à tona, e ela simplesmente veio à tona porque ainda é impulso. A criatura não tem domínio, não tem controle sobre aqueles impulsos. E é esse o verdadeiro esforço que Kardec diz que você vai ser reconhecido como verdadeiro espírita, pelo esforço que faz para domar as más tendências. E devolver a ofensa é uma das piores más tendências que alguém pode carregar em si. Espíritos mais elevados, como o Mahatma Gandhi, por exemplo, certa ocasião alguém o agrediu e o repórter perguntou: o senhor não vai fazer nada? O sujeito agrediu você, não vai devolver, não vai falar nada? Não, eu não me senti agredido, então não tem que fazer nada. Ou seja, está no outro patamar, ele já nem deixa permear a agressão para dentro do coração, ele não abriga aquilo não balança. Por quê? Porque ele já está num patamar em que ele vê o outro como Jesus via na cruz. Pai, perdoa-o. Ele não sabe o que faz. Então ele estabelece um outro nível de evolução. Mas o texto traz o oposto disso, que é alguém que é maldoso, intimamente maldoso, e vai fazer a devolução dessa ofensa, ou seja, vai fazer a vingança na surdina, vai programar aquele momento em que ele vai poder pegar o outro de uma maneira em que não faz justiça, mais do que isso. Ele devolve muito mais do que ele recebeu, porque é uma criatura muito inferior. Então, entre esse muito inferior e o que está lá no estágio que nem se ofende, nós temos vários degraus. Cada um de nós que se verifique, que se olhe por dentro, como diz a questão do Livro dos Espíritos 920, que olhemos para dentro de nós, que nos autoconheçamos e verifiquemos aonde é que está pegando,
quais são as situações que, se alguém me provocar, isso vai manifestar de forma evidente. E fazer todo o esforço possível para dar conta de nunca devolver a ofensa. Do contrário, se a gente for vingar, o Espírito deixa muito claro aqui, o Júlio, você não pode ser categorizado nem como espírita, nem como cristão, porque ambos são a mesma coisa. Não é mesmo, Davi? Certamente, Max. É uma coisa complicada. E essa frase que você acabou de falar, a última, que ele falou que a gente não pode ser caracterizado nem como espírita, nem como cristão, né? Porque se a gente tem como proposta viver a mensagem de Jesus, uma das coisas que Jesus fez foi o oposto dessa atitude, né? Que é a vingança, né? Jesus, ele não, jamais, em momento algum, revidou qualquer ofensa. A gente tem acompanhado, quando acompanha o Evangelho, ele foi insultado, ele foi ironizado, e ele sabia tudo, ele conhecia as almas, ele sabia as intenções, né? Nós não conhecemos a alma de ninguém, não sabemos as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem. E uma vez o espírito Maria Dolores me disse exatamente isso, né? Eu estava um tanto agastado, triste com uma situação que tinha acontecido, e tentando, né? E ela me perguntou, mas por que é que você está tentando entender as razões pelas quais a pessoa te fez o que fez? Eu disse, para que eu possa me sentir melhor. Ela falou, mas não vai, meu filho. Essas razões não te dizem respeito, nem que você souber as razões pela qual a pessoa fez o que fez, isso vai fazer qualquer sentido para você. O teu problema é o sentimento, você precisa mudar o sentimento, para que você não necessite de encontrar nenhuma razão. O mal não existe razão para o mal. O mal é uma realidade da criatura que ela exterioriza, muitas vezes até no piloto automático, sem perceber, né? Tem gente que fala, por exemplo, a pessoa ela te ofende e depois ela nem se lembra que ela falou mais aquilo. Aí a pessoa fala, é falsidade, ela lembra assim. Tem gente que está tão no piloto automático que a pessoa não lembra mesmo. Isso é ela vomita aquilo, ela bota para fora aquilo e ela não percebe que ela está humilhando, o que ela está fazendo. Alguns percebem, fazem por maldade, sem dúvida, né? E mesmo assim não cabe nos entender as razões pelas quais os outros fazem o que fazem, disse a benfeitora. Cabe saber o que eu faço, isso sim. Então eu tenho que focar no Evangelho, aprender, né? E perdoar, né? A gente aprendeu já isso, inclusive na obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, quando ela explica que o perdão não é esquecimento, porque se houver esquecimento tem que haver amnésia, né? A gente tem que... Como é que apaga da cabeça um fato? Não apaga. É o tempo que vai diminuir isso de importância, mas apagar não vai apagar. O que é que nós mudamos, né? A gente muda o sentimento. Temos que mudar aquele sentimento que nós desenvolvemos, né, com aquilo que foi feito para nós. Então, aí está a grande problemática, né? Transformar o sentimento. E o Kardec, na sua obra, especialmente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que é a prática do bem, né? A prática do bem que vai reformar a nossa natureza. Nós vamos fazendo o bem e o bem vai nos modelando, ele vai mudando a nossa realidade. Até o momento em que a gente vai lembrar do fato, mas não vai sentir mais nada. Aquilo não vai fazer sentido mais nenhum. Vai ficar só a lembrança. E como o Max falou, a gente vai até olhar o outro como um doente. Vai ter por ele uma compaixão, alguma outra coisa, que não a raiva, né? Que na verdade é o que é a vingança, no meu entendimento? É uma reação do orgulho ferido, né? Então, eu quero, no outro, como disse o Marco uma vez numa mensagem dele, né, o Marco Antônio, nosso amigo, falou assim, o ofendido diz assim, fulano não podia ter feito isso comigo, né? Tanto podia que fez, né? Tanto ele podia que ele fez. Então, ou seja, ele não devia, né? É óbvio, aí sim, mas poder pode, tem livre-arbítrio, né? Agora, a gente tem que transformar os sentimentos. Sem transformar sentimento, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a prática do bem é esse caminho que vai ajudar a mudar o nosso sentimento, a não dar importância para aquilo que não tem importância e a valorizar aquilo que realmente tem valor. Isso é complexo, né? Mas é a proposta dos espíritos, é a proposta da doutrina, a transformação. Né? Enquanto a gente não mudar a nossa natureza, nós vamos continuar reagindo, como disse o Max também. A gente vai reagir. Em vez de agir, vai reagir. Vai cutucou, pronto, explode.
né? Mas por quê? Ninguém dá o que não tem, né? Então, quando alguém reage com a vingança, isso é o que a pessoa tem para dar. Não tem outra coisa. Ela precisa desenvolver alguma coisa, né? Então, esse caminho é um caminho mais árduo, né? E é o nosso maior desafio. A gente vai, então, aqui seguindo, né? Eu gostaria de trazer algumas participações, se houver aí, pedir para o Wiki aí, se tiver alguma participação, trazer aqui para a gente, né? Para a gente colocar aqui, né? Vamos começar aí pelo Tiago, vai para o Max e vem para mim. Então, começando aí, então, a leitura e uma breve consideração apenas para cada um, né? José Geraldo Almeida, nosso irmão, um abraço para ele. Quando jovem era muito vingativo. Com a vivência, percebi que não me sentia bem quando me vingava. Depois, com o espiritismo, entendi que me ligava ao outro pelo mal. Hoje melhorei bastante. O que importa é que você melhorou, né, José? Quando a gente é jovem, a gente é imaturo mesmo, né? Então, com o tempo, a gente vai se transformando, vai se renovando. E é isso, graças a Deus, aí você conseguiu e está bem melhor. Vamos lá, agora o Marco Antônio. Marco Antônio diz: às vezes queremos que Deus se vingue por nós, o que não deixa de ser um sentimento de vingança nosso. Você está, nesse caso, delegando uma atividade, né? Passando para nada mais, nada menos que Deus para fazer isso. Como Deus é o perdão supremo, então essa delegação não vai funcionar, né? Porque, com certeza, Deus não vai entrar nesse rol com a gente. É claro que isso daí é um sentimento que a gente carrega, não é só você ou qualquer pessoa que você conheça, Marco Antônio. A maioria de nós ainda carrega isso, porque nós estamos muito perto da nossa primitividade. Nós estamos largando o mundo de expiações e provas pouco tempo que nós estivemos no mundo dos primitivos. Se você olhar a carga moral negativa que ainda abrigamos em nós, mesmo que ela esteja contida por causa das situações civilizatórias, muitas delas, se tivesse oportunidade, falariam alto de uma personalidade que normalmente as pessoas não conhecem em nós. E isso, nós não devemos ficar, obviamente, entristecidos por entristecer. Nós devemos fazer o que chamar reconhecer-nos como tais. Para quê? Porque como é que você pode mudar alguma coisa se você não a conhece em você? Como é que eu posso fazer alguma modificação de sentimento se eu não tenho a certeza íntima de que eu carrego um sentimento interior ainda? Então, se eu sinto esse desejo de que alguém faça por mim, eu com certeza eu só estou faltando oportunidade. Porque se tivesse a oportunidade, dependendo da situação, eu faria. Então, muito cuidado, porque esse sentimento, ele é, vamos chamar assim, ele é sutil, né? Às vezes a gente não mostra, porque quando tudo está claro, tudo está bonito, nada aparece, né? Mas quando a situação vai ficando obscura, essas coisas começam a ser acordadas em nós. E aí é que é a grande luta, isso chama-se aferição de valor. É a hora que nós somos colocados em prova para ver se nós conseguimos vencer isso. E não é do dia para a noite, não é numa experiência só que nós vamos vencer por completo. São movimentos sequenciados em que nós vamos nos robustecendo pouco a pouco nas experiências anteriores, nos dando sustentação para um dia vencer, em definitivo. Mas demanda tempo, então nós temos que ter persistência, mas temos que ter vigilância para perceber como não entrar em tentação quando esse sentimento inferior acordar-se em nós. A Ana diz assim, ó, no íntimo, como disse o Marco Antônio, já desejei que Deus castigasse alguém por mim. Hoje, conhecendo, sinto o quanto era ignorante. Pois é, a gente tem aquelas frases prontas que a gente fala assim, você vai ver, Deus está vendo, ou seja, Deus está vendo, né? Então, deixa estar, Deus é justo. Então, a gente tem umas frases que a gente usa que é delegando a Deus a vingança por nós, né? Então, aquelas frases prontas que a gente, dessas daí e outras, né? E uma vez eu vi num texto de um autor muito interessante que ele diz assim, não adianta a gente querer, nas orações, inclusive, ou nos nossos pedidos, pedir a Deus e reclamar de alguém durante a prece, né? Você viu, Senhor, o que me fizeram, tal, tal. Porque Deus não nos vê como nós nos vemos e Deus não vê o outro como nós vemos. Então, ou seja, ele não vai tomar nenhuma providência porque a gente não se vê como é.
como na verdade é. Se visse, não ia pedir uma coisa dessa na prece, porque teria que pedir era misericórdia para a gente mesmo. E, e Deus também não vê o irmão como nós vemos, né? Deus vê com misericórdia, com paixão, vê um filho que está evoluindo e ele vai fazer tudo para ajudá-lo. A pior criatura desse mundo, moralmente falando, tem a consideração de Deus tanto quanto um anjo no céu. É um amor infinito do Criador, né? Claro que ele não vai livrar essa criatura dos percalços que ela tem para evoluir, mas esse amor é infinito e ele não vai se vingar de ninguém por nós, né? Então não adianta fazer esses pedidos aí, não funciona. Olha, minha mãezinha participando, Marilis Brandão de Oliveira. Um beijo, mãe. Obrigado aí pela participação. Boa noite, irmãos de caminhada ideal espírita. Muita paz. Relevar, apacentar é a medida. Abraços a todos. É isso mesmo. Relevar, apacentar, se equilibrar. É a receita para a gente não cair nesse sentimento de vingança. É isso aí. Obrigado, mãe, pela participação. E aí de você se contentar sua mãe aqui, viu? Não posso contrariar, né? Senão, né, Max? Senão complica. Brincadeira. A Célia de Araújo está dizendo assim: graças a Deus, na atual existência, não vivi essa experiência. Mas, diz ela, me pego assistindo filmes e torcendo pela vingança de determinados personagens. Você e mais um bocadinho de gente. Eu me incluo às vezes, viu, Célia? Eu tô falando para você porque isso demonstra que a gente ainda guarda esse sentimento na gente. A gente não consegue ainda sair dele de forma clara e definitiva, né? A gente tem isso. Mas o ponto fundamental é que a gente já se percebe fazendo. Isso é um grande avanço no processo da solução do problema. Porque se a gente já se percebe fazendo, é o vigiar que Jesus diz. Eu já me dei conta que eu estava indo naquele caminho, porque o filme tem um enredo todo favorável para isso, a gente fica com todo a dó do mundo por aquele que foi machucado e quer que ele resolva o problema para poder saciar, né? Essa é a questão. Quando a gente, no fundo, queria vingança, não, a gente queria justiça, mas ainda acabamos sendo coniventes com a vingança que o outro fez, porque a gente entende que o outro tinha um direito. Mas isso é porque a gente ainda está guardando isso no coração. Isso é o conheça-te a ti mesmo. Uma das maneiras da gente perceber sobre esse conheça-te a ti mesmo são as preferências. Quando você pega um controle remoto com aquele mundo de canais para você ver, perceba os que você perceba os que te interessa, perceba quais são os assuntos que te chamam a atenção. E você vai ver um pouquinho de você espelhado ali naquela percepção que está retratada para você. Isso conta um pouco de você, conta um pouco de cada um de nós, e é a hora que a gente tem que mapear isso e dizer, meu Deus, eu ainda me paro vendo violência. Meu Deus, eu ainda me paro vendo vingança e gostando disso. Meu Deus. Então essas coisas vão ficando como sendo certos pontos que nós, espíritas, já conscientes, espíritas que sabem que o Evangelho é o caminho, a verdade que nos leva à vida, nós já não podemos mais coadunar-nos em nosso íntimo com esses modelos de sentimento que a gente ainda carrega em nós. Temos que lutar contra eles e apacentar, como a vossa mãe disse, o bem é o caminho para a gente resolver isso. Por quê? Porque imagina um copo de água suja. Toda vez que você coloca água limpa nesse copo sujo, mesmo que seja de gotinhas, com o tempo essa água vai extravasando e com o tempo a água vai se tornando menos turva até tornar-se clara e um dia ela está lá límpida. Mas quanto tempo eu gastei colocando água limpa? Essa água limpa chama fazer o bem. Essa água limpa chama não devolver a ofensa. Essa água limpa chama fazer a vontade do Pai, que nos vê como filhos e, portanto, irmãos uns dos outros. Isso exige esforço, eu volto a repetir, e persistência. E se não tivermos com a humildade de pedir ajuda, em certas ocasiões nós vamos cair, porque sozinho o peso é grande, o fardo costuma dobrar a nossa cerviz. Então, muita atenção, temos que estar o tempo todo olhando os impulsos que ainda jazem no nosso íntimo. Muito bom, agradecemos aí as participações dos nossos amigos, né? Muito obrigado pela participação, pela contribuição aqui com esse momento nosso, né? E nós vamos seguindo aqui. Eu vou fazer a leitura da segunda parte aqui desse parágrafo,
e depois vamos comentar um pouco aqui, né? Porque a hora vai andando aí. Estamos já com 40 minutos, né? Então vamos lá. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhes estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Como disse aí o nosso Tiago Júlio Olivier, Paris, 1862, né? Então, olha só, a pessoa que vai se vingando, né, ela vai espalhando o veneno, né, no caminho do outro. E o outro vai, então, percebendo a sua vida intoxicada por aquela passagem perniciosa da pessoa, por onde ela vai, então, destruindo as coisas que fazem parte da vida da pessoa. Isso é de uma baixeza muito grande, ele fala, que é de uma covardia sem limite. Porque, às vezes, aquela pessoa que vai assaltar uma casa, por exemplo, e de repente a pessoa, no desespero, toma de algum objeto, ou de alguma coisa aí, para se defender, acaba, né, assassinando o outro, essa pessoa, ela apenas reagiu instintivamente ainda, por instinto de defesa, e ela é menos culpada do que uma pessoa que faz um tipo de vingança dessa, que ela vai tendo tempo, ela vai articulando as coisas, né? A própria lei dos homens, se eu não me engano, diferencia isso. Ela separa a pessoa que agiu de inopino, né, de repente, fez ali no momento do... E aquele que depois foi lá em casa, pegou uma arma, ou foi em algum lugar, fez isso, fez aquilo e acabou, então, se vingando do outro, né? A própria lei humana separa isso, né? Então a lei divina também faz isso, ela separa, porque há uma coisa que ainda é do nosso instinto, da nossa inferioridade ainda, né? Que é uma reação automática a algumas coisas. Outra coisa é a gente tramar, né? Tramar a destruição do outro, assim de uma maneira vil, né? Como ele vai colocando aqui, aniquilando a vida do outro sem nenhuma preocupação, né? Não, ele fez, agora ele tem que pagar, né? E como se nós não tivéssemos imperfeição nenhuma e também não tivéssemos que pagar coisa nenhuma, né? Jesus chegou a dizer que quem tivesse em pecado que atire a primeira pedra. Não é isso daí, Tiago? Sim, e é o que ele bem fala aqui, né? Para trás, pois, com esses costumes selvagens, ou seja, o espírito alerta. Nós temos que realmente ter esse cuidado, essa vigilância, como o Max já colocou, para que o nosso espírito não caia nesse sentimento tão vil que é a vingança, de desejar realmente revidar o mal com o mal, que é o que Jesus condena. Jesus o quê? Se você, ao invés de você revidar o mal, não faça a mesma coisa. Proceda de uma outra forma. Busque coisas positivas. Deixe a pessoa ali quieta no canto dela. Mas não se inflame. Não reaja da mesma forma. Justamente para que você não perca também. Provavelmente, se você fizer isso, você vai se prejudicar. Dependendo da situação, você vai perder uma existência inteira. E aí você vai ter que retornar um processo aí de proximidade através da reencarnação junto com essa outra criatura. Vai ter que, muitas vezes, em situações de pai e filho, numa mesma família ali, para trabalhar essa antipatia, esse ódio.
É complicado. Por isso que o Espírito aqui fala, né? Para trás com esses usos de outro tempo, né? Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa fora da caridade nossa salvação. Ou seja, nós que nos dizemos espíritas cristãos, temos que ter essa bandeira na nossa frente, fora da caridade nossa salvação. E a caridade pressupõe o quê? Tolerância, entendimento, paciência, humildade, e nesses momentos a frieza da gente entender e não revidarmos. A gente entender que a criatura que está nos inflamando muitas vezes está passando por um momento difícil, a criatura está doente mentalmente, espiritualmente. A gente tem que se agarrar nos ensinamentos de Jesus justamente para a gente fortalecer o nosso espírito nesses instantes, né? Fortalecer a nossa fé, fazer com que o nosso espírito se abstraia daquelas situações negativas para que não entre na mesma sintonia, porque aí é onde os espíritos que ainda, infelizmente, estão na ignorância, nos abordam, inflamam o nosso pensamento, e aí a gente faz as coisas que fazemos, e prejudicando a nossa existência, fazendo com que a gente ceda a esse impulso da vingança. E por um minuto, a gente pode ter uma tragédia que pode nos prejudicar por diversas existências aí pela frente. Então é muito importante a gente ter esse controle para que a gente não enxergue na vingança um direito, né? Ou seja, a gente tem que enxergar na vingança um sentimento negativo que vai prejudicar. Se eu sou atacado, então eu tenho que o quê? Que buscar apenas me defender, mas no sentido o quê? De não revidar, né? Não deixar que aquela situação me prejudique, mas também não atacar da mesma forma, né? A gente tem uma ação ali no sentido de acabar minorando, equilibrando, equacionando aquilo para que não possa trazer mais prejuízos, buscando sempre essa renovação e transformação. Muito bom. Vamos ouvir o Max também, nessa observação aqui muito rica, né, desse final aqui também, desse texto do Judas aqui. Pois é, essa é uma situação, como diz o outro, que nós temos que olhar com muito carinho, porque chegar nessa baixeza aí, eu acho que a gente já está, espero, né, que a gente já esteja um pouco além disso, mas nós não estamos ainda isentos desse risco. E às vezes temos que tomar cuidado, porque nós somos pessoas diferentes umas das outras. Tem pessoas que se sentem ofendidas às vezes e você nem se deu conta de que você falou alguma coisa que afetou a intimidade daquela pessoa e por não conhecer a intimidade daquela pessoa, você considerou como normal, mas para ela não foi. E aquela pessoa pode carregar de você depois daquele contato, aparentemente um contato sem maior importância, pode guardar um profundo mal-estar, uma profunda mágoa de você, e que, se tiver a oportunidade, ela pode transformar esse sentimento inferior em retorno a você, no sentido da vingança. Então, é muito perigoso a gente não prestar atenção no outro quando a gente vai se relacionar, porque o outro tem todo o seu mundo íntimo. Na minha terra, o pessoal tem um ditado que diz assim: coração do outro é terra de ninguém. Você não tem como saber o que se passa na intimidade da pessoa. Então, o que nós temos que fazer? Seguir o Evangelho de Jesus. A gente não pode evitar ter inimigos, porque se a gente tem pessoas que não gostam da gente, às vezes tem pessoas também que a gente não simpatiza com elas. É um processo ainda de mundo de expiações e provas. Então, nós não podemos evitar que tenhamos pessoas que não vão com nossa cara, como diz o outro. Mas nós temos que nos esforçar para não ter nenhuma pessoa que a gente não vá com a cara dela, ou enfim, que a gente não cause para ninguém mal-estar algum. Isso é uma vigilância mais fina. Não é só não devolver a ofensa, não entrar em ressonância com a agressão. É também perceber antes se o que eu vou falar não vai ofender, porque às vezes, em termos de falar uma coisa que parece importante, a gente fala aquilo ali sem muitas ponderações e aquilo machuca profundamente uma pessoa que não está preparada para ouvir a verdade como ela foi apresentada. Ela pode se machucar alguém. Então, essa delicadeza no trato com as pessoas, sobretudo quando se convive com elas mais tempo,
num lar, por exemplo, num ambiente de trabalho, é muito importante para que a gente não gere mágoas ocultas nos corações alheios. Para o contrário, a gente viver de tal forma que, aprendendo com Jesus, quando aqui se rebaixa, lá se eleva, mesmo aparentando que a gente não concordou com a pessoa ou não foi com aquela ideia, não entra em discussão, em debate, não vale a pena entrar nesse tipo de discussão, desgasta-se, cria-se mal-estar e ainda gera possibilidade, potencial de gerar mágoas ocultas. Então, nessa hora, é melhor a gente se calar, parecer que perdeu, para não ter que entrar nessa discussão estéril, que muitas vezes deixa de ser estéril e pode ser muito problemática na vida. E lembrar que isso não acaba aqui no mundo das formas, no mundo encarnado. Muitos espíritos saem daqui do mundo pela morte e vão procurar a pessoa com a qual ele tem desavença como o lado de lá, como um obsessor. Se você for perceber, quando são espíritos rudes ainda, são dramas que levam séculos. Tem um livro que Dr. Bezerra de Menezes escreveu pelas mãos da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que chama-se Dramas da Obsessão. São 5 séculos, 2 famílias reencarnando em posição, ora está um no plano espiritual, ora está no plano físico, e levando o outro a cometer suicídio, de forma que a pessoa não consegue existir. Por isso é que o perdão é o meio pelo qual a gente aplica o antídoto a esse veneno. Por quê? Porque se a gente ficar pensando sempre em fazer a justiça, esquecendo que Deus fará isso pelas suas próprias leis, a gente vai sempre alimentar esse círculo vicioso. Mas se a gente romper, parecendo que perdeu, não importa se a gente estava certo ou não estava certo, a gente simplesmente parece intimamente, a gente não compensa, não vamos por isso. Entrega nas mãos de Deus, como se diz no dito popular, e deixa que Deus solucione aquilo. Da minha parte, eu me silencio, conquanto ainda me sinta, ainda em termos de sentimento, ainda magoado, ainda machucado, mas paciência, isso vai passar desde que eu busque aquilo que dissemos antes, a caridade como sendo a água limpa que vai limpar esse sentimento ruim. Então, temos que anular isso com os esforços que a doutrina espírita nos ensina, os esforços no bem. Muito bom, Max, muito bom, Tiago. Reflexões que aquecem o coração, né, e permitem que a gente pense de forma diferente, né? A gente acha que todo mundo tem essas ideias, né? Mas esses dias um amigo mandou uma mensagem, um amigo não, uma pessoa que se tornou amigo, né? Mandou uma mensagem e disse assim: eu nunca tinha pensado por aquela ótica que vocês apresentaram no programa. Eu sou religioso e o meu pensamento era outro, mas faz muito sentido. Falei, que bom que você viu sentido, né? Esse é o pensamento espírita. Só para nós encerrarmos aqui, aqui ele fala uma coisa aqui que não é presunção nenhuma, né? O espiritismo não tem a última palavra e também não se coloca como a perfeição absoluta, coisa que ninguém pode contestar, tal, né? Como se o espírita fosse diferente, né, dos outros. Ele diz assim que ele não pode acreditar, por exemplo, que um membro da família espírita consiga ainda sentir-se vontade de se vingar. Ele está dizendo aqui no sentido do conhecimento que a gente tem, né? O espírita tem bastante conhecimento sobre isso. Ele sabe da lei de causa e efeito, então não faz muito sentido, né, fazer isso, optar pela vingança, já que na lei de causa e efeito, a gente sabe muito bem qual é o resultado das coisas. Então, por isso que ele quer dizer, não dá para entender que o membro da família espírita ainda pense em se vingar, depois de tudo que sabe, né? Mas a imperfeição faz isso com a gente ainda, né? E não nos coloca na condição de melhores nem especiais. Não foi isso que o Espírito quis dizer aqui. Mas um alerta, né? Já que nós conhecemos mais, precisamos nos esforçar mais. A gente vai encerrando por hoje, né? Já estamos aqui caminhando para o nosso encerramento, né, com a alegria de termos compartilhado da presença de todos, né, com uma alegria muito grande mesmo de estar aí com todos no coração. Então, gostaríamos de despedir aqui, deixar o nosso abraço caloroso, um beijo na alma de todos. Max, suas despedidas, e depois o Tiago fará para nós a prece de encerramento.
Perdoar 70 vezes, 7 vezes. É assim que a gente vai anular a vingança. Muita paz a todas, muito obrigado por estarmos juntos e até breve, se Deus quiser. Agradecendo a oportunidade, Davi, Max, de aprendizado, e que o Senhor nos ilumine e nos fortaleça no dia a dia para que a gente não caia nesses percalços, fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito nesse conhecimento bendito do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, agradecendo a oportunidade bendita do estudo, do aprendizado à luz da doutrina espírita, mais um capítulo, um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos nos empenhar, nos esforçar no nosso dia a dia para a instrução do nosso espírito, para que possamos compreender cada vez mais os ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, agradecendo, sermos gratos por tantas informações que nos são colocadas, que nos são transmitidas para o enriquecimento do nosso espírito e que possamos fazer uso delas da melhor forma para o nosso crescimento espiritual, dia a dia, pouco a pouco. Que o Senhor nos abençoe, Jesus, e nos dê a sua paz, hoje e sempre, e que assim seja.